amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar, eu creio que é um assunto um tanto polêmico, que é o uso de imagens. A Umbanda utiliza muito as imagens, tanto quanto a Igreja Católica e outras tradições religiosas pelo mundo afora. Muitos criticam o uso de imagem por achar que nós adoramos essas imagens, que toda a nossa devoção, toda a nossa adoração, nosso louvor é para a imagem. Eu vou descrever aquilo que eu passo em minha casa espiritual, a importância da ancoragem das imagens, o que é um facilitador de concentração e de foco. Eu quero deixar bem claro que nós utilizamos imagens apenas com esse objetivo: o foco, a lembrança dessa representação que é força, poder, proteção. Os devotos de algum santo, de algum orixá, de algum guia, geralmente adquirem uma imagem justamente com esse propósito. Propósito do quê? De trazer a lembrança e de fazer, é lógico, o foco principalmente naquilo que diz respeito a essa força e a essa proteção. A ancoragem se dá como, por exemplo, quando adquirimos, ouvimos em uma casa, em uma igreja, por exemplo, essa imagem. Todos conhecem que é Jesus Cristo. Para nós, umbandistas, se trata de Oxalá, orixá maior. E ele é representado como a força da criação, com muita criatividade, com muita serenidade, devoção. Nós, quando pedimos as bênçãos de Pai Oxalá, é lógico que nós lembramos de Cristo. Aqui temos a representação de Oxalá também africano. Essa imagem é muito usada no candomblé. Esse aqui é o Oxalufã, que é o Oxalá velho. E temos aqui o menino Jesus de Praga, que é, para nós umbandistas, Oxá Guiã, ou Oxalá Guiã, um orixá novo. Mas essas imagens, para nós, é lógico que elas são especiais, pois representam uma força, um axé, que nós, umbandistas, trabalhamos. Se você pegar e querer saudar Inhansã, é lógico que para nós, essa é a imagem de Inhansã. Na Igreja Católica, para quem não sabe, quem é essa santa? Ela é muito conhecida. Para nós, da Umbanda, é simplesmente Inhansã. O candomblé utiliza vários tipos dos orixás que nós na Umbanda simplesmente chamamos como essa de Inhansã, Santa Bárbara. Quem
é devoto de Santa Bárbara, sabe que em ventanias, trovoadas, lá está acesa uma vela para Santa Bárbara, que para nós é a nossa mãe Inhansã. E o meu uri, a minha cabeça, é justamente, eu sou filha de Oxalá e de Inhansã. Eu fui coroada para Oxalá e Inhansã. O meu é o novo, Oxaliã. Agora, quando eu olho para a imagem, não quer dizer eu admiro, porque realmente é uma peça maravilhosa de arte. É um artista que fez isso. Ela é de madeira. Mas eu não estou venerando, reverenciando a essa imagem. Eu tenho dentro de mim essa energia, essa vibração que é minha mãe Inhansã, que é poderosa, que é muito forte e que me traz muita proteção. Para dizer bem a verdade, amo demais. Agora, esses são algumas representações de orixá. Mas, por exemplo, se você tem em casa um elefante, que é muito comum se ter em casa, você está adorando essa imagem de elefante? Eu acredito que não. É uma representação de um animal e que, de acordo com observação, tradições, ele traz muita prosperidade. E isso são arquétipos que vão ficando no inconsciente coletivo da humanidade. Então, não tem nada a ver com a adoração de imagens. Tem sim com representações de seres que fazem parte dos nossos arquétipos e da nossa vida diária. Por exemplo, em uma viagem, eu adquiri esse objeto de decoração. Naturalmente que eu não estou adorando o casal aqui descrito, eu nem conheço e nem deve existir. Mas serve o quê? Para lembrar a ancoragem da viagem maravilhosa que eu fiz para a Argentina. Eu quero deixar bem claro, é isso. É a importância que tem essas imagens ou essas representações para nós seres humanos. Porque sem essas representações que fazem parte dos nossos arquétipos, nós teríamos dentro de nós um vazio muito grande, que faltariam essas representações tratando daquilo que nós gostamos, e nós não teríamos a possibilidade de fazer ancoragem. O que é uma ancoragem? Ancoragem é um termo de programação neurolinguística que serve para quê? Para eu ancorar emocionalmente um fato, um acontecimento ou pessoas que eu gosto, que eu amo, ou mesmo os meus arquétipos, aqueles arquétipos que me trazem um símbolo, uma simbologia. Por exemplo, todo mundo sabe que o elefante é muito forte. Então, traz o quê? Essa sensação muito grande de força, de poder. E isso está em todo ser humano. Eu tenho aqui um porta-retrato de 3 animais. Todas elas já partiram para outra dimensão. Mas meu coração se enche de alegria quando eu olho e vejo, porque foram minhas companheiras por 13 anos. É impossível não lembrar.
É impossível não ter dentro de mim os momentos que passamos juntos. A nossa alegria, a nossa diversão, até inclusive os problemas. E para esclarecer, a ancoragem ela só não é positiva, ela também pode ser negativa. Como que ela pode ser negativa? Às vezes eu fui fazer uma viagem para uma cidade ou marquei um encontro com alguém e aquilo não saiu como eu queria, ou não foi uma boa situação que eu vivi. Então, cada vez que eu vejo aquele lugar, eu me lembro dessa situação negativa. Isso é uma ancoragem negativa. O que emocionalmente esse fato, esse acontecimento, essa situação me trouxe naquele momento? Às vezes pode ser tristeza, medo, desespero, raiva, ódio. E cada vez que eu passar por aquele local, eu vou automaticamente disparar em mim, possivelmente, esse sentimento. Para vocês verem a importância da ancoragem. Isso é algo muito importante e devemos procurar ancorar em nós sempre situações benéficas. Por exemplo, eu tenho aqui esse cristal. E todos sabem que os cristais emanam uma vibração muito poderosa. Mas se eu tenho isso em minha casa, não é que eu vou passar a adorá-lo, a tratar ele como se fosse Deus. Deus existe em tudo, Deus está aqui. Mas essa poderia ser até uma representação de Deus, como tudo aquilo que existe em nosso planeta tem a presença de Deus. Por isso ele ser onipresente, onisciente, onipotente. Continuando aqui, nós temos São Jorge, que dia 23 agora, passado, 23 de abril, se comemora o dia de São Jorge, que para nós na Umbanda é seu Ogum, aonde existem várias falanges, certo? Isso aqui traz aquela força, a conexão que se faz, a atenção que se dá, é olhando a imagem, mas não adorando a imagem, e sim lembrando aquilo que ela representa. Então, a imagem é uma representação. Todos nós sabemos, essa aqui é de gesso. Isso aqui é um amontoado de gesso que foi modelado e foi pintado. É lógico. Eu tenho aqui essa peça maravilhosa, que é Santa Ana com Mãe Maria. Para nós na Umbanda, é a nossa Mãe Nanã. Orixá mais velho, muito respeitado. E é lógico que quando se olha para ela, a nossa devoção por esse ser que esteve, inclusive, a sua passagem terrena, aumenta. Por isso é utilizado nos terreiros, nas casas, nas tendas de Umbanda, casas de Umbanda. E eu não vejo realmente nada demais em se ter uma peça maravilhosa dessa, que além de embelezar, ser algo que participa com sua beleza no ambiente, ainda faz nos trazer a lembrança e nos facilita a conexão
com esse ser. Temos aqui São Sebastião, que para nós é seu Oxóssi. Outra peça maravilhosa. E com toda certeza, nós não adoramos essa peça. Nós reverenciamos e aceitamos a sua proteção de uma forma totalmente vibracional e energética. E como tudo tem a sua vibração, é lógico que depois, com um manuseio seu, as peças que você tem vão ficando com a sua vibração. A imantação. Mas não quer dizer que vão ganhar vida essas peças. Elas são, vou repetir de novo, representações de arquétipos que nós temos e que isso faz parte do inconsciente coletivo aqui da Terra, da humanidade. Temos aqui Nossa Senhora de Fátima. Uma peça também belíssima. Essa também é de gesso. É lógico que existe uma forma que fez e que colocou o gesso e depois foi pintada. A nossa reverência é para esse ser maravilhoso que é Mãe Maria. Mãe Maria, na minha concepção e na minha análise, é um ser de uma representação tão grande que foi preciso ter várias representações dela na Terra, porque são muitas Mãe Maria que existem. A Nossa Senhora da Conceição, que é Mamãe Oxum, que eu não tenho aqui, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Paz, são representações de um mesmo ser. Tão maravilhosa, tão... Olha, falta até palavras para descrever a grandeza que em nossa casa nós temos uma devoção muito grande por Nossa Senhora, um respeito muito grande. Porque se ela trouxe ao mundo um ser tão majestoso, tão grande, que existe a sua presença até hoje, ela só pode ser muito grande, pelo fruto que ela trouxe. Aqui nós temos São Miguel Arcanjo, que na Umbanda também é muito lembrado. Vocês podem, talvez questionarem, essa é um tipo de imagem de São Miguel Arcanjo. Mas por que falar das imagens? Porque é algo que nós, umbandistas, sofremos muito com esse preconceito, que nós somos adoradores de imagens. E muito pelo contrário, nós adoramos a Deus e agradecemos, veneramos os seres por Ele criados que nos auxiliam em nossa caminhada terrena. Essa é a minha opinião e o ensinamento que é passado na casa que eu dirijo. Nunca foi dito que cultuasse imagens, mas se querem que podem ter, é lógico em agradecimento, porque temos que ser muito gratos a todos aqueles que vieram antes de nós. Todos esses seres aqui representados fazem parte da nossa ancestralidade humana.
Eu tenho aqui um duende, também representado através de uma imagem. São seres da Mãe Terra. E por que não representá-los? Por que não trazer à nossa visão, ao nosso estímulo visual, um ser tão lindo, que contribui tanto também, que auxilia tanto em manter o equilíbrio da natureza? Então, isso é para você se questionar. Eu tenho aqui, esse eu ganhei de presente, o nome dele é Ekeko. Ele viveu e era um fazendeiro muito rico, que durante a noite ele saía para distribuir parte de sua riqueza aos menos favorecidos. Então, exemplo mais lindo, se tivesse milhares de Ekekos na nossa terra, faria muita diferença. Tem aqui Ganesha, não é? Presente na tradição da Índia, venerado, cultuado. E esses arquétipos, seja de qual religião seja de qual tradição seja, devem ser respeitados. E quem não entende o porquê de fazer, pode buscar, se tem interesse, antes mesmo, talvez, de perder um amigo, porque ele tem uma imagem dessa em casa, ou parentes, procurar entender o que faz a pessoa ter. Que nada mais é do que a representação pura e simples de seres que existem ou no imaginário do ser humano, ou teve uma vida terrena e que fez grandes feitos, ou mesmo apenas alguém que cria algo, mas não para ser adorado como Deus, e sim ser venerado como parte de Deus, porque tudo é parte de Deus. Temos aqui, esse aqui eu acho que todo mundo conhece, a representação de nossos irmãos mais velhos. É um preto velho, um ser de uma sabedoria, de uma paciência, de uma beleza sem igual. E que, com seus ensinamentos, faz nascer em nós, desabrochar em nós, a vontade de ser melhor cada dia. Fora, sem falar, em toda a parte de cura que eles trabalham, com seus benzimentos, com seus remédios, fazendo o bem sem olhar a quem. Essa é a mensagem de todo preto velho. Trouxe até do meu jardim essa imagem, que eu nem sei qual a representação, mas que está aqui e é belíssima. Então, se chega alguém e olha isso, vai dizer que eu estou adorando essa imagem? Existe muita má interpretação nisso. E isso um pouco faz até judiar de quem tem um entendimento de que os arquétipos, a simbologia e a representação faz parte de nós. Uma coisa que aí, para esses que dizem que adoramos imagens,
Esses são os meus netos. Se eu pudesse, eu mandaria fazer uma representação igual a essas que eu mostrei até agora para vocês, dos dois. É Otávio Neto e Valentina. Quer dizer que eu ter a imagem deles na minha casa, eu adoro eles, a adoração é para eles? Claro que não. Mas eles são um símbolo importante para mim. Eles são a representação de dois seres, os quais eu amo demais. Eu amo muito. E quero o melhor para eles. Eu espero que até agora tenha conseguido passar a mensagem que é o meu objetivo. Principalmente que, aonde temos mais imagens, é na Igreja Católica, Umbanda, as outras tradições, mas fala aqui mais do Brasil, que nós não adoramos as imagens. Nós temos cuidados com elas. Por quê? Porque elas representam, elas tratam de trazer a nós uma concentração para deixarmos as coisas da terra, as coisas materiais e voltar para dentro, para termos uma conexão com o plano espiritual. Essa é a finalidade. E não de estarmos adorando, reverenciando imagens. Eu tenho aqui essa peça que foi de um curso que eu fiz em São Paulo. É um Stargate, né? Foi a experiência. Quer dizer que eu possuir isso, eu estou adorando isso? Não. Agora, a compreensão que eu tenho é que a energia que ele capta do universo é muito grandiosa, é muito forte devido às figuras geométricas que ele tem. E isso, ele é um captador de energia boa. E isso faz a diferença se ter em casa. Como se faz a diferença se ter cristais em casa, ter água em casa. Tudo isso é utilizado de uma forma sagrada. A diferença está aí. É naquilo que o nosso sentimento coloca como sagrado e que deve ser tratado como sagrado. Não posso tratar representações que me fazem uma abertura de consciência, de eu ter uma forma de eu poder me expressar melhor, eu tratar de qualquer jeito. E é isso que muitas pessoas danificam a sua própria energia, porque lidar com o sagrado é algo bem diferente de se lidar com coisas apenas materiais. É um material representado. E temos o espiritual representado também. Então, tem uma diferença grande entre um plano e outro. O material, os nossos 5 sentidos, parece que consegue avaliar, dar conta de dominar, né? de estar ali de uma forma como eu quero. Eu ponho isso onde eu quero. Mas a energia que vem, que ele capta, se espalha por todo o ambiente. É a mesma coisa que cristais, pedras, otás. Bom, gente, eu acho que essa representação que aqui está faz parte de todas as tradições. Para nós é o Divino Espírito Santo.
eu sei que quando eu olho para ali, eu me lembro do Divino Espírito Santo. Se eu me permitir, eu faço uma conexão, não com aquela representação dele ali, mas com o que ele é verdadeiramente. Tem ali mais em cima a Mulher Maravilha num cavalo. Então, se fosse assim, nós não poderíamos dar brinquedos para as nossas crianças, porque tem criança que adora um brinquedo, que não dorme sem o seu ursinho ou sem a sua boneca. Já estaríamos ensinando eles a serem adoradores de imagens. E não é por aí. Se usa os brinquedos de forma lúdica, para que haja um movimento, uma interação, um desenvolvimento da criança, inclusive emocionalmente. E eu creio que essa demonstração aqui pode abrir muito a cabeça, o entendimento das pessoas e talvez trazer um benefício de não terem tanto preconceito em relação às religiões que utilizam uma ancoragem de poder, de força, porque esses seres, quando aqui estiveram, eles realmente fizeram a diferença. Eles realmente fazem parte da história da humanidade. E de tanto serem lembrados, de tanto serem chamados para auxiliar, para orientar, até mesmo para a cura, eles tornaram-se arquétipos da humanidade. Eu vou tomar um pouquinho de água. Eu espero que tenha sido de acréscimo de valor aqueles que tinham algum questionamento em relação ao uso de imagens, como existem outros rituais que a Umbanda tem, que existe muita crítica e que eu vou falar mais para frente em vídeos, que são oferendas, né, feituras. Isso tudo faz parte de um todo ritualístico, uso de velas. As velas até são utilizadas de uma forma terapêutica, porque o fogo é um elemento da criação, um elemento terreno, e através do fogo sabemos que podemos eliminar, queimar muitas dificuldades, muitos sentimentos ruins. Então, eu acredito que falta o quê? Esclarecimento sobre como, por que se usa. Eu falei sobre a ancoragem, que é ciência. Falei do valor disso, histórico que tem, da nossa gratidão que temos que ter por esses seres. Porque de acordo com aquilo que nós vivemos hoje, eles iniciaram, de certa forma, isso tudo. E da dimensão que eles estão presentes no nosso dia a dia. E daqui a pouco, a própria ciência vai estar mostrando isso. Porque há um avanço grande. Porque também interessa
a cientistas, a doutores, saber. Às vezes uma pessoa se cura diante de uma imagem dessa, mas ela não está adorando a imagem. Ela está pedindo auxílio para aquela inteligência que aquela imagem representa. Por exemplo, o Stargate é algo que veio inspirado de outras dimensões. E isso é fantástico, saber que existem dimensões que estão se interessando por nos trazer soluções para os problemas que nós vivemos. É uma união, é um todo. Como também não vou deixar de admitir que existem pessoas que fazem um mau uso de tudo isso. Mas isso é em tudo, não é só na Umbanda, ou na Igreja Católica, ou nos evangélicos. É em tudo, sempre tem os dois lados, tem a luz e tem a sombra, certo? E não adianta querer se eliminar as sombras, tem-se é que aumentar a luz. Esse é outro ponto. Não se faz enfrentamento, se faz o quê? Uma condensação de luz. Nós estamos vivendo em outra época, em outra era. Não precisamos fazer guerras vibracionais, como existe. Existe sim. Guerras energéticas, para ver quem tem mais poder ou quem sabe mais, isso ou aquilo. A minha intenção é pura e simplesmente, de uma forma, passar aquilo que eu vivo há 41 anos e que foi me ensinado por aqueles que me guiam. E é isso que eu mostro, é isso que eu vivo dentro da minha casa espiritual. E todos aqueles que têm contato comigo sabem disso. Falava-se muito, fala-se ainda, porque isso não faz parte da minha vida, em demandas, em guerras, guerras espirituais, isso e aquilo. Eu sempre digo, para se vencer, sempre, as dificuldades, vencer, afastar um pouco ou totalmente as sombras, precisa se irradiar mais luz, que trará benefício para todos. Então, dessa forma, quando me questionam sobre o uso de imagens, de oferendas, de colares, guias, tudo tem a sua importância, tudo tem a sua finalidade. Não se faz isso por apenas fazer. E eu espero que realmente você possa refletir sobre tudo isso. E eu sou muito grata pela sua atenção e dada até agora. Gratidão, gratidão, gratidão.